Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos elevar o nosso pensamento ao alto em prece. E nós vamos fechar levemente os nossos olhos, buscando a sintonia com os espíritos protetores que já estão aqui há um tempinho, preparando este ambiente para nos acolher, para nos amparar nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Oramos aos benfeitores amigos para que nos auxiliem no entendimento das lições que aqui nos forem deixadas e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E que assim seja. A palestra de hoje tem como tema Edificação do Reino. E é um texto do livro Vinha de Luz, pela psicografia de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então a gente vai fazer as reflexões nessa noite sobre a edificação do reino. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de nós. Então nós vamos recorrer primeiramente aos ensinos de Jesus, porque a gente nunca pode esquecer que o Espiritismo tem um dos seus aspectos, o religioso, e que visa trazer para junto de nós o Evangelho de Jesus. Aliás, oportuno lembrar que nós estamos na época das comemorações do Natal, que é o nascimento de Jesus, a comemoração do dia do nascimento de Jesus. E quando Jesus nasce de fato em cada coração, não é simplesmente no dia 25 de dezembro. O nascimento de Jesus é algo expressivo para cada um de nós. E há que fazermos uma reflexão aqui. Nessa época do ano em que os nossos corações estão mais propensos ao bem, no sentido da caridade, de doarmos para aquele que está numa situação de dificuldade. Então o nosso coração se internece mais, quando deveria ser isso sempre e não nessa época de Natal. Mas nós temos que sermos muito observadores, porque a maioria dos lares, os enfeites, as comemorações parecem ser para o Papai Noel e não para Jesus. Nós vemos muitas casas muito lindas, enfeitadas, mas muito mais com o Papai Noel do que com Jesus. A gente já se perguntou isso? Quem é que é o homenageado nessa época? Quando nós falamos do Papai Noel, nós nos remetemos às questões materiais. E quando a gente faz isso, a gente induz as nossas crianças, muitas vezes, a esquecerem o verdadeiro sentido do Natal, que é o Cristo, que é os ensinos de Jesus para conosco. Então, nessa época do ano, a gente tem que ter mais Jesus dentro do nosso coração. Lembrarmos da primeira lição do Cristo para conosco, na edificação do reino de Deus dentro de nós, que foi o nascimento de Jesus numa manjedoura humilde junto com os animais. Nem castelos, nem palácios, nem riquezas. Jesus veio trazer a primeira lição imortal, que é a lição da humildade. E quando a gente fala da edificação do reino de Deus,
nós temos que nos reportarmos ao Mestre, uma vez que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. São os espíritos que estão no mundo espiritual, haja vista que é a nossa verdadeira pátria, uma vez que nós estamos espíritos transitórios nesse mundo de carne. Então Jesus veio nos trazer o reino da paz, da concórdia e da fraternidade. E esse reino de Deus, em primeiro lugar, nós temos que estabelecer dentro de nós os ensinos do Cristo, através do seu evangelho e da sua exemplificação. Porque no dia a dia, muitas vezes a gente se distancia do nosso verdadeiro objetivo pelo qual nós estamos aqui. E o objetivo pelo qual nós estamos aqui é o nosso aperfeiçoamento moral, através da edificação do reino de Deus dentro dos nossos corações. E é preciso que nós acordemos para esta realidade inconteste, porque toda a riqueza aqui da terra, na terra fica. A riqueza que nós levamos de retorno à nossa verdadeira pátria é a riqueza dos sentimentos que a gente desenvolve na construção do reino de Deus. E quando a gente fala de construção, o tema da palestra é edificação do reino. Quando a gente fala de Jesus, Jesus sempre nos ensinou através de verbos. Verbos significam movimento, ação. E há que lembrarmos que o verbo edificar tem um significado muito expressivo. Edificar para nós significa uma ação, um movimento. E o que é edificar? O dicionário nos coloca vários significados, mas o primeiro que nos apresenta é construir, fundar. Qualquer obra de engenharia que nós vejamos, desde a mais simples até a mais grandiosa, todas elas foram concebidas através de um projeto e todas elas têm uma fundação. Os profissionais da engenharia, quando vão fazer um projeto de edificação de uma obra, eles vão no local, eles fazem toda a análise, eles calculam a quantidade de material que precisa para a fundação da edificação. Nós não vamos construir um prédio de 20 andares com uma base que suportaria 10, porque ele vai ruir. Então, o reino de Deus é a fundação dos ensinos de Jesus dentro dos nossos corações. E toda construção há de ter o seu alicerce. E o alicerce que nos dá elementos para a construção desse reino de Deus perpassa pelo autoconhecimento, pela nossa esse amor que nós temos que ter por Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, que quer a todos nós com amor, e que Jesus veio nos trazer não um Deus vingativo e cruel, mas um Pai amoroso e bom, que dá inúmeras possibilidades para que nós façamos a edificação do reino de Deus dentro de cada um de nós. Então, isso nós temos que ter presentes, porque como que nós vamos edificar o reino de Deus se nós não tivermos um alicerce bem construído?
Porque na primeira chuva, na primeira tempestade, na primeira adversidade, se essa fundação não estiver bem construída, ela vai ao chão. Ela vai ao chão. E assim somos nós. Quando nós não temos bem presentes esse amor de Deus para conosco, da nossa condição de espíritos em aperfeiçoamento, porque nós somos espíritos a caminho da luz. Todos nós. Nenhum filho de Deus foi criado para fazer o mal. Todos nós fomos criados para a evolução, para chegarmos à luz, para chegarmos ao aperfeiçoamento moral. Todos nós indistintamente. Só que nós temos que fazer a essa edificação todos os dias na nossa vida. O verbo edificar também tem o significado de induzir ao bem. Induzir, outro verbo, outra ação. Induzir a algum lugar, ao bem. Então, a edificação do reino de Deus vai nos induzir ao bem. Levar a virtude com palavras, ações, exemplos, também é um dos significados do verbo edificar. Então, a edificação do reino de Deus vai nos levar a termos ações melhores, a sermos exemplos melhores para aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes a gente não se dá conta. Nós muitas vezes lemos o Evangelho e não fazemos a análise de tudo que está por trás dos ensinos de Jesus. Ele também inspirar sentimentos edificantes. A edificação do reino de Deus dentro de nós nos leva a nos inspirarmos a sentimentos edificantes. E quando a gente fala de sentimentos, a gente não pode esquecer que todos nós somos movidos por emoções. Que emoções são reações que todos nós temos perante as circunstâncias que a vida nos apresenta. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria são emoções. E essas emoções, elas têm que ser educadas dentro de nós. E quando a gente educa essas emoções, que elas são reações protetivas que nós temos, elas vão nos induzir à edificação do reino de Deus. E isso muda totalmente a configuração daquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Nós estamos vivenciando nos dias de hoje períodos de relativização. Relativizamos o mal. Aceitamos o mal como se fosse normal. Será que isso realmente foi o que Jesus nos trouxe? Quando Jesus nos disse que o teu dizer seja sim, sim, não, não, é porque nós temos que nos posicionar. Qual o caminho que nós queremos seguir? O que nós estamos de fato fazendo nas nossas vidas? Nós estamos de fato edificando o reino de Deus dentro de nós? As nossas atitudes hoje condizem com os ensinos de Jesus? O que nós estamos, será que nós estamos aqui realmente trabalhando pela nossa melhoria? Ou muitos estão numa colônia de férias, deixando com que o tempo e as oportunidades de aprendizado passem? Então nós temos muitas responsabilidades,
com relação à edificação do reino de Deus dentro dos nossos corações. E essa construção, ela é pessoal e intransferível. Ninguém leva ninguém nas costas. Cada um de nós é responsável pelos seus pensamentos, pelos seus atos, pelas suas atitudes. E muitas vezes nós queremos responsabilizar os outros pelas nossas decepções, pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos, quando nós somos os causadores das dificuldades que nos apresentam o dia a dia. Nós mesmos. Nós temos que aprender a sermos responsáveis para assumirmos os atos que nós tenhamos todos os dias. E nós precisamos desenvolver mais a espiritualidade. Quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de uma religião específica. Nós estamos falando da nossa ligação com Deus. E nós estamos tão preocupados com as questões de natureza material que quantas vezes nós lembramos de agradecer as bênçãos que nós temos na nossa vida. Quantas vezes nós dedicamos no nosso dia para nos ligarmos mais a Deus através da prece? Quantas vezes? E na edificação do reino de Deus, ela não acontece se a gente não tiver essa ligação com Deus. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos aflitivos, é os benfeitores amigos que nós temos que recorrer para que eles nos deem aquele suporte naquele momento aflitivo, para que nós tenhamos calma na resolução dos problemas, para que nós não nos desesperemos perante a dificuldade, para que nós tenhamos a certeza de que os momentos ruins, eles passam, assim como os momentos bons também passam. Então, a edificação do reino de Deus é uma construção de cada um de nós. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos coloca algumas dicas de que todo o excesso ele é prejudicial na construção do reino de Deus. A alegria excessiva que perturba, a tristeza demasiada que nos deprime. Então, todos nós temos, a tristeza é uma emoção. Momentos difíceis causam tristeza nos nossos corações. Mas a gente tem que superar a tristeza e vermos sempre o lado positivo da vida. O que eu vou aprender com essa situação que eu estou vivenciando nesse momento? Não nos deixarmos levar pela tristeza, porque a tristeza pode nos induzir à depressão. Quando a pessoa não tem alegria de viver, não tem sentido para a vida, não tem um propósito, acha que tudo é ruim, o caminho para a depressão, ele começa a se abrir. Então, nesses momentos em que nós somos defrontados pela tristeza, elevemos o pensamento a Deus ao alto, pedindo que os benfeitores amigos nos ajudem a superar aquele momento difícil. E a resposta sempre vem.
lembrando sempre que a resposta nunca vai atender aos nossos caprichos, vai atender às nossas necessidades evolutivas. Emmanuel nos coloca que a ternura incondicional também é um fator que prejudica. Quando nós super protegemos os nossos filhos, nós os prejudicamos. Porque nós deixamos com que eles criem elementos para o crescimento. Quando a gente sufoca uma plantinha de cuidados ou dá muita água, o que acontece muitas vezes? Ela não perece? Porque esse excesso de ternura também é prejudicial. Nós temos que aprender a crescer com os nãos que a vida nos oferece. A severidade indiscriminada também é destrutiva. Os julgamentos que nós fazemos, quem somos nós para julgarmos o outro? Quem somos nós? Lembremos da magistral mensagem de Jesus através da parábola da mulher adúltera. Quando ela estava para ser apedrejada, em que muitos se arvoravam para julgá-la, para condená-la, eis que Jesus surge e pergunta. Aliás, ele faz um desafio, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus tinha moral. E aí, um a um, começou a pensar na sua vida e foi, dando pé. Até que ela ficou a sós com o mestre. E ele questiona, né? Onde estão os teus julgadores? Ela não vê ninguém. E aí ele diz, né? Eu também não vou te julgar. Vai e não tornes mais a pecar. A partir daquele momento, Jesus nasce para ela. E ela começa a construção do reino de Deus. Porque Jesus propõe à mulher que ela vá. Movimento, ação. E não peques mais. Essa é a proposta do Cristo para conosco. Vai, não olha para trás, não olha para os teus erros do passado. Segue adiante, uma nova proposta se apresenta. Na cegueira afetiva que jamais corrige, quantas vezes nós somos cegos para os nossos erros? Quantas vezes nós encobrimos os erros daqueles que nós amamos, achando que nós vamos super protegê-los? Também não é benéfica para a construção no reino de Deus. Nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó. Então, toda obra que nós realizarmos tem que ser movida pela fé, pelo sentimento do bem, sem esperar nada em troca. Às vezes a pessoa faz alguma obra de caridade e diz assim, a pessoa não me agradece. Se a gente fizer qualquer obra pensando em agradecimento, é melhor nem fazer. Porque nem sempre as pessoas não agradecem, a gente nem agradece a Deus. A gente nem agradece a Deus por tudo aquilo que a gente tem. Vamos querer que os outros agradeçam o mínimo que a gente faça por eles? Então, que as nossas obras sejam feitas sem esperar algo em troca, pelo simples amor de fazer o bem. Na edificação do reino de Deus dentro de nós, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra,
é aquela vida contemplativa, sem lembrarmos que nós temos que realizar as obras aqui na Terra. O grande desafio de todos nós é a convivência. Nós temos que conviver uns com os outros, estamos em estágios de evolução diferentes, não somos iguais, não temos que nos comparar com ninguém, porque cada um de nós é único. E Deus não nos olha pela nossa cor, se nós somos altos, baixos, gordos ou magros. Ele não olha. Deus olha o nosso interior. Então, na construção do reino de Deus, viver somente na vida contemplativa também é prejudicial. Porque se nós estamos aqui na Terra, aqui é que nós temos que resolver as nossas diferenças, aprendendo a respeitarmos-nos uns com os outros. Nem pés, também olha o outro extremo, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu. É quando a gente vive somente pela matéria. Também não dá. É um extremo oposto. É o oposto. Então, nós vivermos aqui na Terra sem apego demasiado às coisas terrenas. Porque tudo que é daqui da Terra, que é material, fica levamos somente as construções morais que nós tivermos realizado. Todos nós. Então, não dá para nós ficarmos na vida contemplativa, de forma excessiva, sem esquecer o trabalho aqui na Terra, e não só viver trabalhando aqui na Terra, sem a ligação com Deus. Nem exigência a todo instante. Nós também temos que aprender a nos perdoar, a exercitarmos o auto-perdão. Por que nós temos que sermos tão exigentes para conosco? Nós não somos perfeitos. Nós temos muitos defeitos. Nós temos muito que aprendermos. Não será numa única encarnação que nós construiremos o reino de Deus dentro de nós. Cada encarnação é uma etapa. O que a gente não pode é perder tempo. É aproveitar essa oportunidade valiosa que nós temos. Essa oportunidade que nós temos agora é muito importante. Tudo que nós pudermos fazer para sermos melhores, aproveitemos agora. Porque o agora, o hoje, é a colheita do ontem. E o amanhã é a colheita do hoje. Então, todos nós somos semeadores. E que nós possamos semear as sementes do bem. Porque ninguém vai colher flores se plantar espinhos. Ninguém vai colher maçã se plantar pera. Essa natureza nos ensina. Então, o reino de Deus é uma construção intransferível e pessoal de cada um de nós. E já que nós estamos na época de Natal, para nós finalizarmos, eu trago a letra da música O Homem. Dizem que foi uma psicografia que Chico Xavier teve e entregou a letra para Roberto Carlos. E a música é belíssima e diz o seguinte: um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu.
Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer não é morrer, não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Então, que a gente faça a construção do reino de Deus, tendo Jesus como nosso modelo e guia, e o Evangelho como nosso código, como a nossa conduta, como a nossa bússola. E nesse momento nós vamos fazer a nossa prece, nós vamos receber a fluidoterapia, vamos fechar os nossos olhos, rogando a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, que sobre nós sejam derramados fluidos de cura, calmantes, restauradores, e que todos nós possamos construir o reino de Deus dentro dos nossos corações, seguindo o exemplo de Jesus. Que possamos voltar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja.